Beleza, pessoal? Vamos à solução de exercício sobre corrente elétrica, carga elétrica. Bora começar nossas atividades pelo exercício número 4. Cerca de 10 a sexta íons de Na+, penetram numa célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 milissegundo. Atenção, esse mili que é o nosso 10 a menos 3. Perfeito? Atravessando sua membrana. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Quanto vale a intensidade da corrente elétrica? Através da membrana, sendo a carga de cada elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga elétrica elementar. Como calcula a corrente elétrica? I é igual a ΔQ sobre ΔT. Nesse exercício já foi nos dado ΔT. ΔT é 1 10 a menos 3. Por quê? Porque tem que estar em segundo e não em milissegundos. Então, 1 vezes 10 a menos 3. Só que quanto é a carga elétrica? Bom, vamos lembrar que a carga é N vezes E. Para calcular essa carga, então, nós temos que Q é igual a quantos elétrons? Nós temos 10 a sexta íons, então 10 a sexta, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Para calcular a carga que passou ali, mantém a base 10. 1,6 está multiplicando o número 1, que está aqui na frente, né? Então é 1,6 vezes mantém a base 10, como eu estava dizendo, soma-se os expoentes. Só que um expoente é negativo, então fica 6 menos 19, que dá menos 13 coulomb. Então está bem aqui a carga que passou. Então, qual é a corrente elétrica que passou ali? 1,6, que é uma vírgula, vezes 10 a menos 13. Nesse intervalo de 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Vamos calcular. 1,6 dividido por 1 continua sendo 1,6. Vezes, mantém a base 10, só que agora subtrai os expoentes porque é uma divisão. Então, menos 13, menos, porque eu vou subtrair, menos 3. Então, fica menos 13, menos vezes menos, mais 3, menos 10, ok? Menos 10. 1,6 vezes 10 a menos 10. A unidade de medida da corrente elétrica é ampere. Está resolvido o nosso exercício número 4. Tranquilo, né, pessoal? Fiquem atentos aqui na multiplicação de mesma base. Mantenha a base, soma os expoentes. Então, nesse caso, era 6 mais menos 19, perfeito? Esse aqui que nós fizemos primeiro. Por isso, deu menos 13. Já no caso de baixo, mantenha a base e subtrai os expoentes. Por isso, ficou menos vezes menos aqui. Bora para o exercício 5? Muito fácil esse exercício 5 também. É de corrente elétrica. Lembra que os elétrons, pessoal, eles caminham sobre os fios e a corrente elétrica ela pode se dividir e pode ser somada. A figura ilustra fios de cobre interligados. Tem esse fio de cobre vindo por aqui e tem esse fio de cobre que também liga na parte de cima e segue o caminho embaixo. Considerando as intensidades e o sentido das correntes elétricas indicados, calcule I1 e I2. Quanto é esse I1? O I1 aqui, pessoal, é a soma dessa corrente elétrica mais a corrente elétrica que vem desse outro caminho, porque elas se juntam nesse ponto e seguem o caminho por I1. Nesse caso, vem vindo 10 ampere e 8 ampere. 10 mais 8 está muito fácil. O I1 é de 18 ampere. Simplesinho, né, pessoal? Já o I2, vou mudar a cor para não ter confusão, vem vindo 20 ampere. Só que quando chega nesse ponto, pessoal, 8 ampere vai para a parte superior, para se unir ao fio de cima. Quantos amperes seguiram por aqui, para o I2? Bom, aqui também ficou fácil, né? Se era 20, só que 8 foi para cima, então 20 menos 8. Nesse caso, 12 amperes seguiram o caminho passando por I2. Então, a corrente no ponto 2 é de 12 ampere. Simples, 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 né, turma? Beleza? Qualquer dúvida, não esquece de perguntar. Exercício número 11 é, na verdade, uma relação com as unidades de medida.
As unidades Coulomb por segundo, Joule por Coulomb, Joule por segundo e volts por ampere recebem as seguintes denominações. E aqui está um monte de denominação que são exatamente as denominações que estão ali em cima. Então vamos ver Coulomb por segundo primeiro. Coulomb por segundo é carga por tempo, não é isso? Nós sabemos que a corrente elétrica é a carga Coulomb pelo tempo segundo. Coulomb por segundo é a unidade da corrente elétrica que nós chamamos de ampere. Então, ampere é o mesmo que Coulomb por segundo. Coulomb por segundo a primeira, ampere, ampere e ampere. Pode ser qualquer uma dessas três, já descartamos duas letras com a primeira unidade de medida de cara. Eu vou pular a segunda, que era um pouquinho mais complicada, tá? Vou fazer por último. E vou em joules por segundo. Espera aí, joule é a unidade de energia. Energia por tempo. Energia por tempo é joule por segundo. O que é energia por tempo? É a potência. A potência é a nossa energia por tempo, que é joule por segundo. Qual a unidade da potência? A unidade da potência é watts. Watts é a unidade da potência, que é escrita em joule por segundo. Vamos lá então para a terceira, watts. Ampere, aqui está watts e aqui está watts. De cara, Coulomb está errado, por isso eu já descarto a letra D. Vou mudar a cor para não confundir e a gente segue com a resolução. Próximo então, já que já foi esta também, é volts por ampere. Volts por ampere. U por I. Espera aí. Volts está aqui por ampere. Nós sabemos que U é igual a R vezes I, não é isso? O nosso URI. Se o I está multiplicando, ele pode passar dividindo. U por I. Ah, olha lá. É a nossa resistência. O nosso U é volts, o nosso I é ampere. Volts por ampere nós chamamos de ohm, a unidade da resistência. Então, ohm está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. É o nosso volts por ampere. Só que já não está aqui. Está descartada a letra E. Com certeza a resposta é a letra B, de bola. Nossa, risquei bonito aqui, né? Essa é a nossa resposta certa. Os professores falaram que ia deixar por último a parte de joule por Coulomb. A parte de joule por Coulomb eu vou deixar por último, porque nós vamos lembrar do pio. P é igual a I vezes U. Esse aqui é o mais complexo, mas com um pouquinho de atenção a gente vai conseguir. Tranquilo? Vamos lá. Volt, então, é P sobre I, que é o nosso U, que é volts, que é o cara que eu estou procurando agora. Volt é o nosso P por I. A potência é dada em watts, enquanto o I é dado em ampere, o nosso U. Mas veja aqui, watts por ampere ainda não é joule por Coulomb, por isso é um pouquinho mais complexo. Watts continua no jeito dele, mas nós já vimos que ampere é Coulomb por segundo, que é o nosso U. Como eu faço divisão de frações? Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, segundo por Coulomb é o nosso U. Como calcula watts? Está aqui, pessoal. Joule por segundo. Viu por que eu resolvi primeiro? Então, watts é joule por segundo vezes segundo por Coulomb. É o nosso U. Segundo em cima, segundo embaixo, foi embora o segundo. E finalmente nós chegamos que o U, a nossa tensão, que é dada em volts, é o mesmo que joule por Coulomb. Joule por Coulomb é o U, que é dado em volts. Está aqui o nosso volt, joule por Coulomb. Certeza que a resposta certa é a letra B. Agora sim, ficou fácil, né, pessoal? Resposta B é a nossa resposta certa. Ufa! Tranquilo? Qualquer pergunta é só mandar a pergunta que eu vou respondendo para vocês. Bora, exercício 12, pessoal. Um soldador elétrico de baixa potência, especificações 26 watts, 127 volts. Então a potência é de 26 watts e a tensão
é de 127 volts. Ok? Está ligado a uma rede elétrica de 127, então ligou na tomada certa. Calcule a resistência elétrica, B, a intensidade da corrente, C, a energia dissipada. Pessoal, nesse exercício eu vou começar pela letra B, porque para calcular a intensidade da corrente elétrica é muito mais simples e depois pegar o resultado para calcular a resistência. Quer ver? B, a potência é igual a corrente vezes a tensão. A potência é 26 watts. A corrente elétrica eu quero descobrir na letra B. E a tensão é 127 volts. Está multiplicando, passa dividindo. 26 por 127 é a minha corrente elétrica, o que dá aproximadamente 0,2 ampere. Perfeito? Tem alguns números depois, acho que é 0,24, no caso 0,204, né? Mais 0,2 está ótimo, os valores vão ficar aproximados. Com esse resultado vai ficar fácil calcular a letra A. Quer ver? Qual a resistência elétrica desses soldadores? Quanto vale o R? U é igual a R vezes I. A tensão eu tenho, 127. A resistência eu quero descobrir. E o I é aproximadamente 0,2. Então, 127 dividido por 0,2 é a minha resistência. A minha resistência, então, quando eu fizer essa divisão, dá 635 ohms de resistência. Professor, eu vi aí em outro lugar o resultado aproximadamente 620. Pessoal, eu peguei esse 0,2 que já é aproximado, então a resistência também está aproximada. Tá certa a resposta, beleza? Agora a letra C quer saber qual é a energia dissipada. A energia nada mais é do que a potência vezes o tempo. Vou encontrar em quilowatts-hora? Não, pessoal, porque a gente pediu em kilojoules. Então, nesse caso, para encontrar em kilojoules, o tempo tem que estar em segundos, ok? O tempo tem que estar em segundos, 5 minutos são 5 vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos, o que nos dá 300 segundos de tempo. 5 minutos é os nossos 300 segundos. E bora para a conta. A energia é igual à potência, que é 26, vezes o tempo, que é 300. Aí sim vai estar em kilojoules, sistema internacional. 26 vezes 300 dá 7.800 joules. O professor ele quer em kilojoules. Para passar para quilo, divide por 1.000. O que dá 7,8 kilojoules. Tranquilo? Facinho o exercício, né, pessoal? Bora para o próximo? Exercício 13. O diodo semicondutor é um componente eletrônico usado, por exemplo, na conversão de corrente alternada em corrente contínua. A curva característica de um determinado diodo de silício está representada a seguir. Então está aqui a curva, a tensão vem vindo, sem corrente elétrica, e de repente tem corrente elétrica. A partir de que valor da tensão esse diodo começa a conduzir corrente elétrica? Então basta olhar o gráfico. A partir daqui ele começa a produzir. Aqui é o 0,5, aqui é o 1. Então 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Então a partir de 0,7 volts, este ponto aqui, eu passo a ter corrente elétrica. Tranquilo a letra A, né? Agora a letra B precisa de continha sim. Vamos para a letra B? Qual é o valor de R1 da resistência quando U é igual a 1,2 volts e R2 quando U é 1,4? Então são duas perguntas. Quanto vale o R1 e quanto vale o R2? Nós sabemos que U é igual a R vezes I. Então, U1, R1 e 1. Qual é o primeiro U que ele pediu? 1,2. 1,2 é igual ao R1, que eu quero descobrir, vezes, vamos lá para 1, 1,1, 1,2. Aqui está o 1,2. Vamos subir para ver quanto que é a corrente elétrica? Em 1,2 a corrente elétrica está nesse ponto. Esse ponto é 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse ponto é o 6. Então, 1,2 dividido por 6 é o meu R1. 1,2 dividido por 6 é o 0,2 ohms. Pessoal, se entendeu o R1, dá aquela pausinha no vídeo agora, tenta encontrar o R2. Porque a continha é a mesma, só que os valores são diferentes. Você entendeu? Eu recomendo uma pequena pausa, tenta resolver agora o R2 para seguir em frente.
Ok? Bom, para quem pausou, deve estar voltando da pausa agora e vamos verificar se acertou. Nós sabemos que o U2 é o R2 vezes o I2. Quanto que é o U2? 1,4. O exercício pediu. O R2 eu quero descobrir e o I2 eu preciso dele. Então, isso aqui é 1,2, 1,3, 1,4. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Bem aqui 1,4, que o I vale 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. É o R2. 1,4 dividido por 10, o que nos dá 0,14 ohms. E aí, pessoal? Acertou quando tentou resolver sozinho? Eu espero que sim. Esse foi o exercício 13. Tranquilo, né? Exercício 15. No gráfico a seguir, está representada a curva característica de um resistor mantido a uma temperatura constante. Analise as afirmações. Então, bora analisar as 4 afirmações. 1, 2, 3, 4, para responder qual delas tem a alternativa correta. O resistor em questão é um resistor ômico? Pessoal, para ser um resistor ômico, o I tem que ser diretamente proporcionais. Como eu sei que eles são diretamente proporcionais, olha essa reta. O gráfico é uma reta inclinada para cima, nesse caso, quando vai aumentando I, automaticamente vai aumentando a tensão. Sim, é um resistor ômico, porque a tensão e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. Então, a primeira, verdadeira. A resistência elétrica do resistor é igual a 5 ohms. Isso significa que são necessários 5 volts para produzir nele 1 ampere. Então, vamos verificar primeiro se realmente é 5 ohms. Para verificar isso, nós sabemos que U é igual a R vezes I. U e I que eu sei são esses dois aqui, não é? Porque esse aqui é desconhecido. Então, U de 10 volts é igual a resistência vezes I de 2 ampere. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. O 2 é igual ao R. A resistência é 10 dividido por 2, ou seja, 5 ohms. Perfeito. A resistência é 5 ohms. Até aqui é verdadeira. Isso significa que são necessários 5 volts para produzir nele 1 ampere? Bom, vamos verificar. 5 volts para produzir 1 ampere? 5 volts, uma resistência de 5 ohms, vai produzir quantos ampere? 5 dividido por 5 dá 1. A resposta, então, da número 2 até agora, a afirmação, no caso, da número 2 até agora, é correta. A intensidade da corrente I2 indicada no diagrama é 6. Vamos verificar. Para responder essa terceira alternativa, nós sabemos que U é igual a R vezes I. O resistor a gente já conhece, acabou de descobrir acima. E o U, quanto que é? Bom, a intensidade da corrente indicada em I2. I2, o U vale 30 vezes I. Se o 5 está multiplicando, passa dividindo. Nesse caso, nós temos 30 dividido por 5 igual a I. O nosso I dá 6 ampere. Eu ver aqui, opa, 6 ampere. A 3 também é verdadeira. Faltando a 4. Se o resistor for percorrido por uma corrente de 2 ampere durante 20 segundos, ele consumirá 400 joules de energia? Vamos lá. Nós sabemos que, para calcular quanto é o consumo de energia, nós fazemos a potência vezes o tempo. O tempo já está aqui, 20 segundos. E é igual a potência vezes 20 segundos. Mas como eu calculo a potência, pessoal? Bom, nós calculamos a potência com I vezes 1, não é isso? E no lugar do P, I vezes 1 vezes 20 do tempo. Então, E é igual. Ele deu a corrente elétrica, 2 ampere. Quanto que é a tensão quando é 2 ampere? Opa, a tensão é 10 vezes 20. Então, ficou 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400 joules. A afirmação consumirá 400 joules também é verdadeira. A resposta certa é todas. Letra D, como nossa resposta certa. Perfeito? Tranquilinho, né, pessoal? Exercício 15. Espero que tenham gostado. Bom, pessoal, esses foram os exercícios. Eu pergunto se tem algumas dúvidas. Se tem dúvida, não esqueça de perguntar. Mande aquela pergunta lá no grupo ou escreva aqui embaixo no YouTube.
Se gostou dos exercícios, pessoal, deixa o seu like aí, dá uma ajudinha pra gente. Se tem dúvida, se tem outro exercício, pode deixar também o texto aí. Eu farei questão de resolver para vocês, ok? Mande a pergunta de vocês que a gente resolve com todo carinho para que todo mundo entenda direitinho o conteúdo. Um abração, pessoal, e até a próxima.